Se você quer concretizar algum sonho que está guardado há muito tempo dentro de você e não consegue, ou se quer transformar a realidade que você vive, ou até mesmo melhorar um trabalho que você gosta, mas de alguma forma você sempre se vê enrolado, atrasado com seus planos, com seu planejamento, e não consegue concretizá-los, eu trago boas e mais notícias. Saiba que o campo de batalha no qual você está inserido, ele não está em equilíbrio, pois nele habita um inimigo invisível, que é a resistência. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Steven Pressfield escreveu esse livro maravilhoso que nos fala sobre o que é a resistência, como identificá-la, como se armar contra ela e como vencê-la. Vamos lá? Olá, galera! Tudo bem com vocês? Fiz essa introdução para nos preparar para o nosso livro que foi o mais votado numa enquete que eu fiz para ser o nosso próximo livro do nosso clubinho do livro, nessa proposta que estamos aqui de conversar, fazer um diálogo e aprender. Então, falando sobre o Steven Pressfield, ele é um escritor de romances históricos, é considerado um dos melhores aí que tem. Inclusive, ele escreveu o livro The Legend of Bagger Vance, acho que é assim que fala, que é um livro que inspirou Lendas da Vida. Esse livro não tem tradução para o português. Eu li esse livro no Kindle em inglês, mas é um livro bem legal, tá? E é um livro que fala sobre o Bhagavad Gita. E o filme que foi feito inspirado nesse livro tem o Will Smith, tem o Matt Damon, a Charlize Theron. O filme, nesses consumos rápidos hollywoodianos, ele tem a essência do livro do Steven Pressfield, só que não tem nenhuma análise simbólica, então parece um filme de romance basiquinho Hollywood, sendo que o livro é muito mais profundo que isso, né? Ele tem um outro livro também que é muito famoso, esse tem tradução em português, que eu recomendo também, que é Portões de Fogo, que fala da lendária Batalha de Termópilas, que é quando o rei Leônidas conduziu os 300 de Esparta contra o rei Xerxes, a invasão persa, tá? Que é um livro também que eu recomendo muito, do Steven Pressfield, que está aí ainda vivo, nos altos dos seus 77 anos. Há uma briga boa de escritores de romances históricos, porque o que é um escritor de romance histórico? Ele tem que pesquisar muito, né, sobre determinada época, pesquisar sobre a cultura, pesquisar sobre a filosofia. Então ele pega fatos históricos e cria uma história em cima. Realmente Steven Pressfield é fenomenal, o Portões de Fogo dele, muito legal. Mas eu tenho uma tendência, porque eu amo, até tá aqui minha coleção do Bernard Cornwell, tem também de outro autor aqui, que o George, meu Deus, que fez, o George Martin, que fez a Guerra dos Tronos, que até a HBO fez um épico aí, também acho muito bom, mas eu prefiro o meu Bernard Cornwell, que fala também romances históricos. Peguei aqui para mostrar, eu tô na Crônica Saxãs. O Bernard está no 13º livro, vamos com calma, né, amigo? Mas eu recomendo começar pelas lendas arturianas, que ele faz sobre o rei Arthur, que é muito bom. Então tá no páreo aí o nosso Steven Pressfield, o Bernard Cornwell, até uma curiosidade, o nome do meu filho é em homenagem ao Bernard, que é o meu ator favorito, meu segmento de leitura preferida. Eu amo filosofia, sou bem eclética, mas o que eu mais amo são romances históricos, tá? Uma hora eu vou fazer sobre. E também nós temos aí no páreo muito forte o Christian Jacques, que ele é um historiador egípcio, que escreve romances históricos muito tomando como base a história egípcia, e ele é incrível. Comecei a ler Christian Jacques, parei, porque eu tenho uma meta de ler determinados livros do Bernard Cornwell, senão já não dá conta. Pulando essa parte, para falar sobre esse mundo de romances históricos,
O que eu quero dizer é que Steven Pressfield é um escritor que ele tem muita bagagem filosófica e histórica para escrever, né? Então, um escritor de romance histórico, ele tem que ser um filósofo. Automaticamente ele é um filósofo pela bagagem que ele pesquisa e pelo que ele escreve, né? Então, o Steven Pressfield, ele escreve na Guerra da Arte, que agora ele foi publicado como Superar Seus Limites Internos, e antes ele era publicado como Guerra da Arte, que até eu tenho, tá emprestado esse livro. Comprei a edição nova até para ver se tinha alguma diferença, né, do que eu já tinha escrito. Na verdade é porque tem um prefácio à edição brasileira da filósofa Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Olhem os vídeos dela lá, que ela também faz sobre a Guerra da Arte, do Steven Pressfield, muito bom. E o Steven Pressfield, ele escreve Guerra da Arte para mostrar a dificuldade que ele teve na vida para se dedicar àquilo que ele sonhava, que é a introdução que eu fiz no começo, que a dificuldade, o que ele sempre quis ser é escritor. E ele mostra essas dificuldades aqui nesse livro, e ele fala que essa dificuldade para escrever, ou seja, para fazer qualquer coisa que seja o seu sonho, ela é inerente a qualquer ser humano, né? E a partir do momento que esse ser humano se propõe a realizar o seu sonho de vida, a resistência vai bater com força, vai bater com muita força. E eu fiz essa introdução dos romances históricos para a gente poder entender um pouquinho do autor, que ele vai recorrer à filosofia oriental e ocidental para poder falar sobre os limites internos, tá? Ele usa um pouco de tudo, né? Então, o que o Steven Pressfield está fazendo nesse livro, que é uma linguagem fácil, acessível? Ele está dando uma nova roupagem às filosofias clássicas, às filosofias antigas, né? Isso daí era muito comum. Só para ter uma ideia, é muito comum pensadores de uma determinada época, quando o conteúdo é bom, quando a bebida é boa, dar uma nova roupagem para adequar essa linguagem à época que a gente está vivendo, ou a determinada cultura. Só para vocês terem uma ideia, quem quiser pesquisar, no Egito tinha a deusa Maat, que é a deusa da justiça, a deusa da verdade. E ela tem lá os seus elementos, acho que era um bastão, e ela está segurando um outro símbolo que eu acho que é da imortalidade. E é uma deusa muito, né, importante no Egito, e os gregos beberam da fonte egípcia e fizeram uma adaptação dessa deusa, que se transformou na deusa da justiça Têmis, que muitas pessoas a gente conhece, né, que é a Têmis, que é a deusa da balança, e ela tem uma espada. Os gregos. E os romanos fizeram uma adaptação ali, que os romanos e gregos têm uma história vasta aí, né? Que é a Justitia, que não é bem uma adaptação da deusa Têmis, mas também bebe daquela fonte, né? Que é a deusa romana, que também tem uma balança, ela às vezes tem uma espada, às vezes não tem, né? E tem a venda, que a gente usa muito hoje em dia, a deusa da justiça, né? A advocacia aí na nossa justiça. A gente pega uma referência que foi sendo adaptada e a gente usa ainda essa referência de uma cultura tão antiga. A gente não fez uma adaptação para uma linguagem própria da nossa época. Mas Steven Pressfield fez praticamente uma adaptação de todo esse conhecimento antigo de filosofia e coloca aqui para como superar os limites internos. Por que os filósofos ou grandes escritores de época fazem isso? Para a gente ter um melhor entendimento, né? Fica mais fácil da gente entender determinados conhecimentos que estão aí há muito, muito tempo. E o Pressfield faz isso muito habilmente, né? Porque quando a gente começa a estudar filosofia, a gente percebe que vários filósofos estudiosos sempre se propuseram a combater a resistência, a combater os limites internos, cada cultura de acordo com a sua maneira. Então, por exemplo, eu vou iniciar falando aqui do Bhagavad Gita, até porque o Bhagavad Gita é muito citado por Steven Pressfield, e o The Legend of Bhagavad, eu nunca consigo falar aquele nome que ele escreveu, The Bhagavans, é baseado no épico Bhagavad Gita, tá? Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem uma cena épica do Bhagavad Gita, que é quando o príncipe Arjuna, ele tá se colocando entre dois exércitos, né? Junto com Krishna. Isso? É isso. É isso, se eu não estou enganado. O Arjuna, ele está se colocando, é um príncipe, ele está se colocando entre dois exércitos e começa a conversar com o seu guru,
digamos assim, que na verdade com o seu conselheiro. Até eu trouxe aqui para falar um pouquinho dessa essência, para a gente poder entrar aqui no Steven Pressfield. O Bhagavad Gita, esse aqui eu tenho, o Bhagavad Gita não está aqui. Sempre quando a gente vai ler alguma coisa de filosofia específica, fazer algum estudo, é legal a gente pegar livros complementares que explicam, porque muito da filosofia trata de símbolos, simbologias que a gente perdeu um pouco dessa linguagem simbólica. E às vezes a gente vai ler uma história e vê como um conto, como uma lenda, como uma história da carochinha, um romance qualquer, e perde a interpretação filosófica que tem por trás, a simbologia que tem por trás. Então sempre quando a gente vai estudar alguma coisa, uma filosofia mais aprofundada, é legal a gente ter livros complementares que nos ajudam a entender. Então, do Bhagavad Gita, eu recomendo, eu não sei, eu acredito que esse não tem mais, porque faz um certo tempo que eu comprei esse livro, tem até umas páginas meio amareladinhas aqui, mas esse daqui, a essência do Bhagavad Gita, né, do Paramhansa Yogananda, ele explica, bem legal, o épico, né? Então, só para fazer uma introdução, porque depois vocês vão ver a correlação dos limites internos muito com o Bhagavad Gita. Ele coloca aqui, né, que o Gita põe em cena duas personagens de destaque dessa epopeia, Arjuna e Krishna, que transitam entre dois grandes exércitos alinhados para a batalha no campo de Kurukshetra. Kurukshetra, inclusive, é um campo que existe na Índia e que serviu de base para essa epopeia, né? Então ele fala que Arjuna simboliza o devoto, a pessoa que busca a salvação divina e a união com Deus. Já Krishna simboliza o próprio Deus, o eu divino em cada ser humano. Assim, nos ensinamentos hindus, a autorrealização aparece como o verdadeiro objetivo de toda luta espiritual, independente da religião. Os dois conceitos, autorrealização e conhecimento de Deus, são sinônimos. Então ele fala que o Bhagavad Gita é o relato do diálogo que ocorre enquanto Krishna conduz Arjuna, que é o príncipe, num carro de guerra para o espaço entre os dois exércitos, atendendo o pedido de Arjuna, que queria observar de perto as duas forças em confronto. Então, numa história, que príncipe, que rei, que comandante, que general ia se colocar entre dois exércitos, sem escolta, sem nada, né? Então, obviamente, esse relato ele é alegórico. Os exércitos representam a oposição no íntimo de todo ser humano iluminado entre a sua tendência superior e inferior. As superiores são as suas qualidades boas e as inferiores as que induzem a buscar o engano ou ao mal. Então, é legal a gente saber, né, sobre essa guerra interna do ser humano, que a gente vê muitas epopeias, muitos contos históricos falando da guerra de fulano com ciclano. Na Ilíada do Homero fala sobre isso, né, que é um homem lutando contra os defeitos para achar a essência de si mesmo, até achar a Ítaca, né, a iluminada. Então a gente vê isso também na Ilíada, é claramente uma guerra interna. Então muito das histórias elas retratam que são as guerras internas do ser humano para melhorar a si mesmo, para ter o controle de si mesmo, né? Então a Guerra da Arte de que fala Steven Pressfield, ele é uma referência a toda essa tradição, muito clara, tá? Então tem esse prefácio, a edição brasileira, que é da Lucilena, que eu recomendo fortemente, que é bem bacana, tá? Que ela dá uma introdução aqui, ela fala sobre o Steven Pressfield, fala um pouquinho da vida dele e da forma como ele conduz o livro, né? E eu quero falar da introdução que foi feito pelo Robert, vamos lá para não perder aqui, cadê? Robert McKee. Robert McKee, que é um escritor de escrita criativa americano, que o Steven Pressfield convidou para fazer a introdução do livro. Eles devem ser bem amigos, mas o Robert McKee é uma pessoa bem conceituada, também muito famosa nos Estados Unidos. E ele coloca aqui, né, que como superar seus limites internos, ele é dividido em 3 partes. Então ele coloca aqui: lendo a primeira parte, resistência, definindo o inimigo, senti-me culpado a cada página. Eu admito que eu também, porque resistência é a procrastinação, a gente vê, nossa, eu realmente faço isso, né? Na segunda parte, que ele sugere um plano de batalha, que é a segunda parte do livro, a gente se sente um pouquinho melhor, porque há um caminho. E na terceira parte, ele nos dá uma visão da vitória.
E daí o McKee coloca aqui: quando terminei como superar seus limites internos, senti os eflúvios de uma calma positiva, pois agora sei que posso vencer essa guerra. E se eu posso, você também pode. Ou seja, o Steven Pressfield venceu seus limites internos, superou, e ele nos dá uma receita de bolo. Ele fala, gente, é difícil, existe, acredita porque existe, mas tem um caminho e é possível porque eu venci. E o McKee fala, esse é um alívio, né? E depois ele coloca aqui a terceira parte. Cadê que ele coloca aqui que eu achei interessante? A princípio da introdução do McKee, é isso que ele fala, e daí, antes de começar propriamente o livro, ele tem 3 partes. O Steven Pressfield, primeiramente, ele coloca aqui, para a gente se organizar. Ele fala o seguinte, o que eu faço? Então ele dá todo o ritual que ele faz quando ele acorda até o momento que ele senta para escrever. Então ele fala que ele liga o computador, que ele toma café, né, que ele calça as botas, todo um ritual que ele faz. Inclusive ele fala aqui, recito minha prece, que é a invocação da musa na Odisseia de Homero, traduzido pelo Lawrence, que é aquele Lawrence da Arábia lá. Então ele fala que ele coloca uma bolota lá que foi colhido nos campos da Batalha de Termópilas também. Então ele faz todo um ritual e senta e escreve, desliga tudo, se desconecta e senta para fazer o que ele precisa fazer, que é escrever, né? Então ele fala assim, depois que eu termino, por aí foram 4 horas por aí escrevendo. Depois que eu termino, ele pensa, quantas páginas produzir? Eu, na verdade, não quero saber. Ficaram boas? Nem penso nisso. O importante é que eu empreguei bem meu tempo e fiz o que eu planejei para fazer. Só conto o fato de que neste dia, naquele momento, naquela sessão, eu superei a resistência. E isso é o mais difícil. Eu fiz vídeo falando sobre a economia do tempo, como ele nos afeta e a gente não percebe, e como é importante cada dia você se propor a superar essa resistência, você utilizar bem o seu tempo. Hoje eu venci a batalha, mas amanhã ela reinicia, né? Então ele fala, hoje eu superei a resistência. Então é o que ele falou aqui, o que eu faço. E depois ele fala, o que eu sei. Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e pretensos escritores ignoram, que ele fala, escrever não é difícil. O difícil é sentar para escrever. E o que nos impede de sentar é a resistência. Então, o que ele está falando, fazer depois que você está na mecânica fazendo algo, seja escrever, seja qualquer outra coisa que você pretenda fazer, como colocar em prática, colocar no mundo teu sonho, ele fala, difícil não é quando a roda está andando, difícil é começar, né? Então, aqui no caso, difícil é sentar. Então, ele fala, o que nos impede de sentar, de começar, é a resistência. E é o que ele fala aqui, isso é o que eu sei. E depois ele fala sobre a vida não vivida. Ele fala, a maioria de nós tem 2 vidas, a que vivemos e a que permanece dentro de nós não vivida. Entre essas 2 vidas existe a resistência. Então ele fala, você já comprou uma esteira e deixou ela de lado, né? Esquecida? Você já desistiu de uma dieta? Tarde da noite, você já teve uma visão da pessoa que você poderia ser, do trabalho que precisaria realizar, da pessoa bem-sucedida que deveria se tornar, né? Então, se você não pensa em outra vida e não a está vivendo, o que está acontecendo aí é a resistência. E ele coloca, a resistência é a força mais tóxica do planeta. E ceder à resistência deforma o nosso espírito. Ela nos paralisa, faz de nós menos do que somos e do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, deve considerar a resistência um mal, pois ela nos impede de concretizar a vida que Deus tinha em mente quando deu a cada um de nós um gênios especial. Aqui, gênios especial, ele fala, né, que Deus tinha em mente quando deu a cada um de nós. No caso, o gênios especial é os romanos, né? Os romanos falavam desse gênio especial que seria o teu talento, a tua vocação, né? E o fato de você não estar fazendo aquilo que você veio para fazer é porque e você cuidado, que a resistência está deformando o teu espírito e está te fazendo menor do que você nasceu para ser, né? Então ele fala que muito, mas calma, não fica triste, ele fala.
Muitos homens e mulheres durante anos, décadas, séculos foram vencidos por uma força que muitas vezes eles nem viram, que é a resistência. Ele fala, eu não sabia o que era. Dos 24 aos 32 anos, a resistência me chutou o traseiro, da costa leste a oeste e vice-versa. Ele falou, eu ignorava que ela existia, eu ocupava todo o ambiente externo, falava, é culpa do mundo, as coisas não me favorecem, e não via que era a resistência trabalhando aí, né? Então ele dá um recado aqui, antes de começar a primeira parte, ele dá um recadinho. Ele fala, ouça o seu coração. A menos que eu esteja enganado, neste exato momento uma voz baixinha e suave está sussurrando para você como fizera milhares de vezes, explicando-lhe qual é a sua e só a sua vocação, seus gênios. Você sabe qual é, ninguém precisa lhe dizer, e corrija-me se eu estiver errado. Você não se encontra mais perto de entrar em ação hoje do que se encontrava ontem, ou se encontrará amanhã. Então você acha que a resistência não é real? Se você achar isso, ela o enterrará. É aquela tal da coisa, né? Você não acredita na resistência, mas ela acredita em você. Então ele termina com essa reflexão. Essa é a introdução que eu queria fazer do livro, Como Superar os Seus Limites Internos, e depois a gente vai entrar na primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui o que vocês acham. Vamos nos aventurar então a fazer o livro inteiro do Steven Pressfield. Até a próxima!